Elas passam lá 6 meses, um ano, mais do que isso, e não aprende. Não é porque a pessoa não quer aprender, é porque o jeito de ensinar ali não está funcionando, entende? Pelo fruto você vai conhecer a árvore. Esse uma vez que foi feito aqui, ele não tem nada a ver com o sentido de era uma vez. Percebe? São sentidos completamente diferentes. Consequentemente, a forma de expressar isso em Libras não tem nada a ver com isso aqui. Esse sinal aqui, ele é a ideia de você ter uma parede aqui, você foi lá na parede e riscou com um tracinho ali. Então, ele vem disso, de algo que foi feito uma única vez e não foi feito mais. Está começando mais um episódio do UniLibrasCast e hoje você vai descobrir qual a forma mais prática de aprender a Libras. Eu sou o Madison Barreto e nós estamos começando mais um episódio. Madison, qualquer pessoa consegue aprender a Libras? A questão de a pessoa aprender a Libras está relacionado muito mais a como ela estuda do que a ela ter alguma característica específica. Então, eu já vi pessoas muito novas aprendendo a Libras, criança, o bebê lá se comunicando, já começando a se comunicar em Libras, assim como já vi idosos aprendendo a Libras também. Então, o poder aprender a Libras está muito mais relacionado a como a pessoa vai fazer para ela estudar a Libras do que propriamente dito a Libras em si. Se a pessoa tem os braços, ela vai se comunicar ali com a Libras, né? Ela vai utilizar o corpo dela para a comunicação com a Libras. Então, qualquer pessoa, sim, ela pode aprender a Libras. Agora, depende de como ela vai fazer para aprender. Porque se ela fizer de uma forma que não funciona ou que atrasa o aprendizado, o problema não é na pessoa, não é porque ela não tem as características necessárias para aprender. É simplesmente porque a forma como ela está fazendo, infelizmente, não tá ajudando ela a aprender. Ela acha que o problema está nela, mas o problema não é ela. Se o cérebro dela funciona, o corpo dela funciona, ela pode aprender a Libras sim. E qual seria a melhor idade para uma pessoa aprender a Libras? A melhor idade é a idade que a pessoa tem agora. É simples. Porque, tipo, a vida acontece só uma vez, né? Então, se quem tem 10 anos de idade, uma criança, né, quer aprender a Libras, você tem um filho que tem 5 anos, menos do que isso, quer aprender a Libras, você sabe a Libras, você pode ensinar para o seu filho, ou colocar ele em contato com a Libras para que ele possa se desenvolver. Se você é adolescente, jovem, e quer aprender a Libras, aproveita, aprende agora. O mercado, né, a área da Libras, ela está crescendo cada vez mais e vai se expandir ainda mais. Novas leis têm sido criadas, então a oportunidade é para quem realmente está preparado, né, para ajudar os surdos, para trabalhar com a Libras e tudo mais. E se a pessoa que já é adulta ou mesmo uma pessoa idosa, o melhor momento para você aprender Libras é agora. Por quê? Porque é o momento que você está vivo. Só tem como aprender quando a gente está aqui, entende? Então, não tem essa de que só aprende Libras quem é jovem. Não, aprende Libras em qualquer idade. Agora, a vida ela vai mudando, né? Então, a criança, ela não precisa de tanto esforço, vamos chamar assim, né? Na verdade, a criança está o tempo todo ali brincando. A gente cresce e fica bobo. A gente cresce, fica bobo e não brinca mais. E fica achando que as coisas da vida tem que ser tudo sério. Mas, na verdade, o aprendizado da Libras ele pode ser lúdico. Né? A graça da Libras está justamente nessa ludicidade, né? Nessa forma de aprender se divertindo. E quando a gente se diverte, fica muito mais fácil de aprender. Mas, assim, é muito, muito, muito mais fácil mesmo. Você aprende e nem percebe que você está naquele processo ali de aprendizado. Né? É algo que você vai absorvendo de forma natural. E isso funciona para qualquer idade. Geralmente, quando as pessoas elas vão aprender a Libras, elas vão lá na internet e buscam um vídeo de Libras, seja no Instagram, seja no YouTube, por exemplo. Isso funciona para aprender a Libras? Depende do que a pessoa chama de aprender a Libras. Porque essa questão do aprendizado de um idioma, de uma língua, está muito relacionada às necessidades que a pessoa tem. Por exemplo, a pessoa trabalha num supermercado ou ela trabalha em algum tipo de serviço de atendimento ao público, né? Talvez um
porteiro, uma recepcionista, uma secretária, o mesmo médico, uma psicóloga, mas a pessoa que está ali só para recepcionar o surdo. São necessidades diferentes. O colega de trabalho, ele precisa de saber primeiro os sinais que ele vai utilizar no contexto de trabalho dele. Então, se a necessidade dele é especificamente só chegar e cumprimentar o funcionário dele que é surdo, é só isso que ele precisa, se ele buscar lá no YouTube, ele vai aprender meia dúzia de sinais lá e vai conseguir dizer um bom dia, boa tarde, boa noite. Dizer, ensina aqui mesmo, aqui, ó, bom dia, já aprendeu, não precisa nem de buscar mais nada, entende? Porque a necessidade dele é só aquela. Agora, se aquele chefe ali, ele tem um funcionário surdo, ele quer se comunicar, ou o colega quer se comunicar de verdade, meia dúzia de sinais, eu te garanto que não resolve nada. Na verdade, pode até atrapalhar. Por quê? Já pensou se você passa uma instrução errada? Uma vez eu fui interpretar uma audiência no Tribunal de Justiça do Trabalho, Tribunal Regional de Trabalho, para uma surda. Ela teve a ponta de um dedo amputada por uma máquina na indústria que ela trabalhava. Por quê? Porque a pessoa que era responsável por poder coordenar os surdos lá não sabia Libras. Como é que funciona isso? Uma empresa gigante, uma indústria gigante aqui no nosso país, que tem filial para todo quanto é canto, que contrata surdos em todo quanto é canto, e os surdos produzem muito mais, né, nessas indústrias assim, o nível de concentração do surdo é muito mais aguçado. Então, aí para e pensa comigo, a empresa não tinha nenhum funcionário bilíngue, uma pessoa ouvinte ali que fosse fluente na Libras, no português, para poder intermediar essa comunicação ali com os funcionários surdos. Consequentemente, adivinha o que aconteceu? O funcionário operou a máquina de forma irregular. Isso acabou gerando a amputação da ponta do dedo dela lá. Então, são essas questões assim, né? Falta essa questão da consciência de quem trabalha com surdos, né? Ou das próprias empresas que trabalham com surdos. E, cara, é tão simples, é só ter uma pessoa ali, uma pessoa capaz de coordenar ali os funcionários, né? Eu mesmo coordenei 55 funcionários surdos uma época numa instituição. Então, é possível ali. Mas é óbvio, né? Se essa pessoa vai lá, esse coordenador, essa pessoa que trabalha, essa chefia ali dos surdos, vai lá na internet, busca meia dúzia de sinais ali no YouTube, no Instagram, ele pode até aprender, montar uma frase ali, mais ou menos. Mas isso não quer dizer que ele sabe a Libras. Ele aprendeu alguns sinais. Só isso que ele aprendeu. Assim como, imagina, se você vai lá no médico e no seu atendimento médico lá, por exemplo, em português, o médico não fala português. É preocupante isso, entendeu? Imagina se ele só sabe dizer: oi, tudo bem com você? A comunicação não vai funcionar. Eu saía da sala do médico na mesma hora, entendeu? Porque se eu não sei a língua da pessoa, ela não sabe a minha língua, como é que funciona essa comunicação? Você imagina, por exemplo, um familiar de surdo que depende do YouTube, que depende do Instagram para conseguir se comunicar em Libras com o familiar surdo ali. Óbvio, não vai funcionar, sabe? Você vai aprender meia dúzia de coisas ali, você vai aprender alguns sinais isolados. Talvez, com sorte, você consiga montar uma frase para se comunicar com o surdo em uma situação específica. Mas a vida não é uma situação específica. Tem uma poesia, inclusive, que a Raquel criou quando a gente fez a migração, né, de Instituto Libras Escrita para a Universidade da Libras, que ela já começa dizendo assim, olha, as múltiplas facetas da vida, né? Então, isso que é a vida são essas múltiplas facetas. Você aprende alguns sinais só para uma situação específica, você só vai conseguir se comunicar naquela situação específica e, se o surdo conhecer os sinais que você usar, porque eventualmente talvez está usando sinais que ele não conhece, acontece até no português, tem palavras que eu conheço que às vezes você não conhece e vice-versa, faz parte da língua que é viva. Mas existe a questão de que se você expressa algo em Libras, a outra pessoa vai responder. Se você só sabe dizer, só sabe montar algumas frases, sabe cumprimentar a pessoa, ela vai responder
e a comunicação acabou ali, entendeu? E tem um problema aí com relação às redes sociais, e eu sinto que esse problema vai se amplificar ainda mais, porque cada dia que passa vão surgindo mais redes sociais. Cada dia que passa, as pessoas tendem a querer consumir esses conteúdos nas redes sociais de forma mais rápida. O negócio parece que é tudo instantâneo. Isso aí acaba gerando no cérebro um vício em dopamina, que é um neurotransmissor que é responsável por múltiplas funções no nosso cérebro, no nosso corpo, mas que ele está muito relacionado ao sistema de recompensa do cérebro. E por causa disso, se você se condiciona a esse consumo rápido, eu vou ali e aprendo um sinal, vou ali e aprendo mais um sinal, vou ali. Quando você precisa realmente de juntar isso aí para você montar a frase, para você ter uma comunicação clara ali com a pessoa surda, isso vai acabar não funcionando. E isso acaba gerando uma ansiedade que dá a sensação de que mas eu tinha aprendido como é que faz, e agora eu tento fazer aqui, eu não consigo fazer, eu não consigo. Nossa, eu fico com a cabeça travada, minhas mãos travam na hora, eu não consigo. E esse sentimento de não consigo, que a pessoa fica dizendo para si mesma trocentas vezes ali, muito dele está relacionado a esses estímulos que ela ficou gerando em si mesma. Vai lá, pega só um sinal, mais um vídeo. Cria lá uma playlist no celular com 10, 20, 30 vídeos ali para ela assistir. Ela nunca assiste, ela vai lá e coloca mais um, mais um, mais um e nunca volta para assistir aquilo. E nem tem como ela voltar para assistir, na verdade, mesmo se ela ficasse 24 horas do dia só assistindo as coisas que ela salvou no celular dela, num aplicativo ali para ela assistir, não dá tempo, entende? Fica aquele aprendizado fragmentado, né? E um outro problema com relação às redes sociais é que é igual o papel, né? Qualquer um vai lá, o papel aceita tudo. Então as redes sociais, elas aceitam tudo, em tese, né? Qualquer pessoa vai lá e grava um vídeo, né? Sobre qualquer coisa. A pessoa não sabe nada de mecânica de carro, ela vai lá e dá as dicas de como é que você vai consertar o seu carro. Você vai lá fazer aquilo ali que ele disse ali no carro, vai lá, lasca o carro e o problema é seu, entende? Assim também como outras coisas. Você já viu receitas na internet? Você viu a receita ali, parece que é fácil. Você viu ali e tal, mas você vai fazer, a temperatura do seu fogão, do seu forno ali é diferente. Então, não funciona aquilo. Então, é um perigo muito grande isso, porque esse nível agora, qualquer pessoa pega o celular, vai lá e grava qualquer coisa e coloca na internet. Por melhor que seja a boa intenção que a pessoa tem, isso não garante que aquele conhecimento que está sendo transmitido ali está correto, ele funciona de verdade, né? E isso é um risco muito grande. Eu lembro que na época que eu estava fazendo faculdade de Letras Libras, por exemplo, eu fui participar de uma reunião da Associação de Intérpretes. Na casa, a gente foi para a casa de uma amiga, né? E tava toda a diretoria ali da Associação de Intérpretes. E aí, cara, quando eu cheguei lá, eu cheguei mais cedo e tal, ela falou assim: Madi, você tem que ver isso aqui. E ela, isso aí já tem anos já, mas ela me levou direto pro computador e falou assim: Madison, olha isso aqui. Ela me mostrou uma pessoa ensinando a Libras pela internet, e essa pessoa, na época, ela estava gravando uma aula que ela estava dando para os alunos de uma universidade pública aqui do Brasil. E aí eu assisti o vídeo, era uma interpretação de uma música. Era mais ou menos assim. Aquela música do que Sandy Júnior que cantava. Né? Eu acho que é assim, era uma vez um lugarzinho no meio do nada. Aí a pessoa fazia mais ou menos assim a sinalização. Era uma vez, não, era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com um sabor de chocolate, com cheiro de terra molhada. Cara, eu pirei no negócio. Eu falei, isso aqui é um absurdo. Porque esses sinais aqui, em tese, esse sinal aqui só é usado no sentido de como é uma coisa aqui e agora. Tipo, alguém pergunta assim pra você: Ah, você torce pro Flamengo? Aí você responde: É. Que significa sim. Só isso. Isso não significa era. Não tem nada a ver.
né? Assim como esse uma vez que foi feito aqui, ele não tem nada a ver com o sentido de era uma vez, porque o era uma vez da música e essa frase, ela dá a ideia de que, cara, há muito tempo atrás, sabe? Há muito tempo, ou isso aqui que eu tô te contando é só uma história, percebe? São sentidos completamente diferentes. Consequentemente, a forma de expressar isso em Libras não tem nada a ver com isso aqui. Esse sinal aqui, se você for observar a etimologia dele, ou seja, qual que é o sentido desse sinal? Por que ele foi criado? Ele é a ideia de você ter uma parede aqui, você foi lá na parede e riscou com um tracinho ali, fez um pauzinho, lembra aquela pintura rupestre, né? A escrita rupestre ali? É só um tracinho, entende? Então, ele vem disso, de algo que foi feito uma única vez e não foi feito mais. Não tem nada a ver com o sentido da música, entende? E o cara ensinando isso aí numa universidade pública e colocando na internet. E a continuidade da música é pior ainda, né? O lugar, beleza, é o sinal de lugar? Pode ser usado no sentido da música? Pode, não precisa. Na música mais poética e tal, dá para você sinalizar com um ar de mistério, porque é isso que a música transmite, né? Esse ar de mistério ali. Não esse sinal aqui que é lugar, mas tipo, não tem esse ar de mistério, sabe? Que a música tem. Então, você quebra a magia da música. Então, aí, lugar. Aí, no meio do nada. Cara, um lugar no meio do nada não tem nada a ver com isso aqui, sabe? Isso aqui não transmite o que é no meio de alguma coisa, né? Nem se fosse no meio da praça. O meio da praça também não é assim. O meio da praça, tá aqui a praça, vai lá e aponta que é o meio dela, né? Você vai lá e diz que aquilo ali é o meio. É o meio da sala, você tem a sala e tá aqui no meio. Não tem nada a ver com isso aqui, entende? E pior ainda é quando diz nada. Porque olha que doido. O cara fez assim, apontou aqui assim e ainda fez assim. Então, ele meio que ele destruiu, ele sumiu com aquilo que ele tinha colocado ali na mão, entende? Porque esse sinal aqui na Libras de nada, ele significa literalmente coisa nenhuma, não tem absolutamente nada nesse espaço. Mas como é que é um lugar, a frase é um lugarzinho no meio do nada? Quer dizer que é um lugar distante, é um lugar que ninguém conhece, é um lugar escondido. Cara, onde é esse lugar? Mas a música, isso é o sentido da música, mas esse nada aqui não tem nada a ver com isso. E aí continua, né? Quando chega na parte do terra molhada, que ele faz terra, é sinal de terra? Mas o problema é o que faz em seguida, água. Esse sinal aqui significa líquido, significa água. Ele não significa a ideia de terra que está molhada. Isso aqui é terra e isso aqui é água. Mas junto, numa frase, isso não significa terra molhada. A terra molhada é outra coisa. A terra molhada, ela já é assim, sabe? Não precisa dizer que tem água ali, não precisa. Ela já é assim, sabe? É, tem uma forma própria na Libras de se comunicar isso. E quando se comunica da forma como é realmente na Libras, a música fica bonita, o surdo entende, sabe? Fica mais fácil de fazer, fica mais claro. Mas se vai lá e faz essas coisas assim obscuras na Libras, até aprender o negócio é difícil. E aí é por isso que muita gente acha que é difícil aprender a Libras. Mas é porque está estudando com coisas que está fazendo errado. E aí nem o cérebro nosso também não aceita aquilo, porque o cérebro inconscientemente, cara, ele tem os mecanismos de linguagem, sabe? Ele percebe quando o negócio faz sentido e quando não faz, sabe? Visceralmente você sente que o negócio faz sentido ou não faz, sabe? Então, é como quando a gente estava na escola, que tinha matérias que a gente gostava mais, tinha matérias que a gente não gostava tanto assim. A maioria das vezes, as matérias que a gente gostava mais é porque o professor sabia explicar o negócio de verdade, com clareza, sabe? A professora sabia dar aquele exemplo que você entendia a coisa funcionando, sabe? É aquela pessoa assim que conta aquela história ali com um brilho no olho, então o negócio fica vivo, entende? Então, o grande problema de só estudar a Libras, estudar uma língua pelas redes sociais, é porque você corre o risco de. Você está literalmente colocando o seu tempo à sorte, sabe? Talvez vai dar certo e talvez não vai dar. Mas o problema principal disso aí é que o tempo vai passando. O tempo vai passando, o tempo que você poderia aproveitar, que a pessoa poderia aproveitar ali
para poder aprender de verdade, ela está perdendo o tempo aprendendo do jeito errado. E aí, depois ela fica tentando se comunicar daquele jeito com os surdos e não consegue se comunicar, sabe? E isso aí é frustrante. Então, já pega a frustração de que está aprendendo errado na internet. Pega a frustração de aprender os negócios solto, isolado, sinal por sinal, palavra por palavra. Vai tentar se comunicar com surdos, não consegue. Esse tanto de coisa negativo aí vai gerando um hormônio no corpo da pessoa chamado de cortisol, que muita gente já deve ter ouvido falar que é um dos hormônios principal, na verdade, que está relacionado ao estresse. E o estresse é uma das principais coisas que atrapalham de aprender, entende? Então, é como quando a gente estava na escola, que você estava lá tentando se concentrar na matéria, e aí tinha aquele coleguinha do lado que não, sabe, ele puxava a folha do seu caderno, puxava o caderno, sabe? Jogava papel, bolinha de papel, e você ficava estressado com aquilo, você não aprendia nada naquele dia. É a mesma coisa. Só que agora, em vez de ser o coleguinha do lado que está fazendo isso, é a própria pessoa que está estudando os negócios avacalhados na internet, achando que está certo, entende? E tem o caso ainda de algumas pessoas ou mesmo empresas que criam conteúdos de Libras para a internet, mas que infelizmente está ensinando do jeito errado. Acha que está ensinando do jeito certo, mas não tá, sabe? E a melhor forma de saber se a pessoa está ensinando do jeito certo ou não é ver o resultado do trabalho que ela gera, entende? Ver o resultado dos alunos dela, sabe? Porque se, por exemplo, eu entro, por exemplo, quando você vai fazer cursinho preparatório para pré-vestibular, cara, você vai no lugar que tem mais aprovados, entende? Você vai fazer um cursinho preparatório para concurso. Você quer saber qual que é o cursinho que mais teve gente aprovada nos concursos do tipo de concurso que você quer fazer, entende? Então, qual que é a forma de saber se o método de determinado lugar funciona? Cara, vê o que que os alunos estão dizendo sobre aquilo, entende? Agora, o que que os alunos de um curso de Libras têm que dizer sobre um curso, sobre um método? A pessoa tem que dizer em Libras. Por quê? Porque, afinal de contas, se está ensinando Libras, eu quero ver que está funcionando, entende? Se eu quero fazer, se eu quero saber de alguém que passou no concurso, porque eu quero fazer também, eu quero conversar aí com quem foi aprovado no concurso, né? Com quem realmente gerou o resultado, porque ali tem uma prova cabal de que foi gerado esse resultado. Então, o grande problema das redes sociais é que as pessoas se impressionam com luzinha que pisca, sabe? Com luzinha de fundo. As pessoas se impressionam com isso e esquecem de olhar o porquê que ela está ali. Ela está ali pela essência, para aquele aprendizado real. Afinal de contas, quando ela vai se comunicar com o surdo, imagina um atendente de loja que vende um produto errado para o surdo, sabe? Um atendente de farmácia, ou mesmo de uma roupa. A pessoa foi lá toda feliz para comprar uma roupa na loja, compra a roupa no tamanho errado. O surdo comprou no tamanho errado porque não teve alguém para orientar ali, ou quem estava ali sabia mais ou menos a Libras, aprendeu meia dúzia de sinais no YouTube. Então, o grande perigo das redes sociais é esse tipo de aprendizado, que a pessoa acha que está certo e no final das contas muita coisa ali está errado. Mas aí, procurando se desenvolver mais na Libras, pessoas que percebem essa questão de o quão as redes sociais são superficiais, né, para esse aprendizado da Libras, muitas pessoas buscam, por exemplo, cursos presenciais. Elas sentem que o presencial vai ser melhor e que precisa do presencial para aprender de verdade. Isso é a realidade? É assim que funciona mesmo? O mundo mudou, né? A grande verdade é essa, o mundo mudou. E cada vez mais, tipo, o problema dos cursos presenciais é que é só naquela hora, sabe? Você tá ali, é só naquela hora, e você vai embora, acabou, entende? Não tem uma continuidade na coisa. Eu lembro que quando eu estava fazendo cursinho presencial, era o que existia na época, né? A alternativa que existia quando eu comecei a aprender a Libras era curso por correspondência, mas não existia isso de Libras na época. Curso por carta, né?
o que existia era curso presencial, então só tinha essa opção, né? Eu atravessava a cidade, eu pegava 2 ônibus. Na verdade, eu acho que eu gastava mais tempo, né, dentro do ônibus para ir para voltar do cursinho do que lá em sala de aula para poder aprender, sabe? E eu fazia todo o esforço do mundo para estar lá, né? Tinha um material didático, tinha a fita VHS, a fita de vídeo, né, a fita cassete, tinha a apostila para cada módulo. Eu levava aquilo para casa e ia estudar com aquilo ali em casa, né? Mas depois de alguns anos, olha que doido, depois de alguns anos eu descobri que eu estava aprendendo errado, entende? Porque não tinha alguém ali em casa para poder me orientar. E é por causa disso que muita gente meio fica com receio dos cursos online, né? Porque quem é que vai estar ali, na casa da pessoa, para poder orientar ela se ela está fazendo do jeito certo? Mas peraí, no curso presencial também não tem alguém para te orientar do jeito certo. A pessoa está lá ensinando, mas tem ali, quantas pessoas ali em sala de aula também? São muitas pessoas. Então, acaba aprendendo errado na frente do professor, achando que está fazendo certo, porque supostamente o professor viu você fazendo. Mas ele não viu fazendo, entende? Foi só impressão, porque você estava ali com ele. Ah, mas é porque em sala de aula presencial eu posso ir lá e tirar dúvida com o professor. Sim, você pode, assim, mas tem uma fila de gente ali para falar com o professor. Assim como tinha uma fila de gente para falar com o professor na escola, né? Não dá tempo do professor atender todo mundo com a qualidade que individualmente cada pessoa merece, né? E aí, a questão de aprender presencial está relacionado a isso, né? O tempo de deslocamento, né? O tempo que a pessoa fica no ônibus, num carro, até chegar no curso, é o tempo que ela já poderia estar em casa estudando, se ela fosse estudar pela internet, né? Agora, isso definitivamente não quer dizer que estudar pela internet é melhor. Porque tem uns cursos pela internet, de qualquer área que seja. Não é o fato de ser pela internet ou ser presencial que a coisa é melhor do que a outra. Nos Estados Unidos, por exemplo, os cursos presenciais, eles são de qualquer coisa. Nos Estados Unidos, o curso presencial é baratinho. E o curso online ele é muito mais valorizado. Por quê? Por causa do tempo. Quando você tem um material online, você pode assistir ele quantas vezes você quiser. Entende? Você mesmo pode ir lá e revisar o material. E aí, óbvio, né? Se você for lá e revisou o material, você aprende mais. É óbvio isso. Tipo, a gente já sabe que funciona assim, né? Você pode revisar o horário que você quiser, né? Então, hoje em dia, cada vez mais, a gente precisa de uma oportunidade de flexibilizar o tempo e os horários, né? Um curso presencial, você está com dor de cabeça em um determinado dia, você falta do curso por causa daquilo, entende? Porque alguém passou mal, você teve que acompanhar alguém em algum lugar, você precisou de resolver alguma coisa, a fila do supermercado estava maior, entendeu? Você pegou trânsito, você acaba chegando atrasado. Agora, no online não, você estuda a hora que você quiser, entende? Você quer estudar de manhã? Você estuda de manhã, de tarde, de noite, na hora do seu almoço, no intervalo do trabalho, no intervalo do trabalho à tarde, na hora do café, entende? À noite, na hora que você coloca as crianças para dormir. Então, tem gente que estuda de madrugada, né? Então, a flexibilidade de horários quando se estuda pela internet é muito maior, sem contar que elimina vários gastos, né, de lanche, de deslocamento, enfim. Mas o ganho principal mesmo é a oportunidade que a pessoa tem de ela mesma revisar aquilo que ela está aprendendo ali quando é online. Agora, existe sim um grande problema que eu vejo na maioria dos cursos online no Brasil, sabe? Que é justamente a questão desse suporte, desse acompanhamento para os alunos. Eu faço muitos cursos online, eu amo estudar online. Cara, eu estou na minha casa, eu estudo o horário que eu quiser, entendeu? Eu posso... eu consigo intercalar com outras coisas do meu dia a dia com muito mais facilidade, entende? Eu posso ir lá e fazer uma aula e depois, mais tarde, eu volto e faço outra aula, né? Então, é muito mais flexível. Agora, o problema começa quando eu tento tirar as minhas dúvidas, entende? Por quê? Cara, é óbvio. Tu tá aprendendo, é normal ter dúvidas, é normal, entende? É normal ter dúvida. O problema é que as empresas não tiram dúvida de nada, sabe? Não tem ninguém do outro lado ali para te atender, sabe?
É parecido com a experiência num call center. Você liga para resolver um problema de telefonia, até você conseguir falar com o atendente, cara, é uma burocracia terrível, entende? Você quer resolver um negócio simples, é uma burocracia para você conseguir resolver, sabe? Então, quando eu fiz a faculdade, por exemplo, de Letras Libras, o ensino era à distância, né? Muita gente já fez faculdade à distância. E muita gente sabe que faculdade à distância, no geral, é uma experiência horrível para o aluno. O aluno não consegue falar com o professor, não consegue falar com o tutor, não consegue falar com o suporte, a secretaria do curso não funciona, tem muitos problemas, né? As universidades públicas não estão adaptadas para esse meio, né? Então, daí vem que muita gente já fez faculdades EAD e acha que todo curso online é a mesma coisa, mas não é, são coisas diferentes, sabe? São coisas diferentes. Tem universidade pública que até hoje não sabe usar uma plataforma do Zoom, não sabe usar o Google Meet, por exemplo, fica criando uns Frankenstein de ferramenta lá para poder usar, e os negócios travam, não funciona, sabe? Enfim, o que vai dizer se o ensino presencial é melhor do que o ensino online, ou o online é melhor do que o ensino presencial, são os resultados, entende? Você ver realmente pessoas que foram lá, aprenderam e que provam que aquilo ali funciona, entende? Aqui na Universidade da Libras, por exemplo, como eu vim desse background, né? A primeira vez que eu fiz uma faculdade, aliás, quando eu fui fazer a outra faculdade, eu fazia uma presencial, mas depois quando eu fui fazer o Letras Libras, que tinha uma parte dele que era online, eu vi a necessidade em mim e dos meus colegas que não funcionaram na época. Muita coisa já mudou de lá para cá, eles já evoluíram muita coisa nesse quesito aí, mas tem outras limitações. Mas eu vi o que não funcionava. Então, desde 2011, né, quando a gente começou os primeiros traços ali para a gente começar o trabalho que depois veio a culminar na criação do Instituto Libras Escrita e depois a migração para a Universidade da Libras, né? A gente já teve essa preocupação de como atender as pessoas, de como cuidar das pessoas. Então, aqui na Universidade da Libras, a área de atendimento ao aluno não chama área de atendimento, ela chama sistema de cuidado com os membros. A gente sente que cada pessoa que confiou no nosso trabalho, ela faz parte da Universidade da Libras, ela está aqui com a gente, entende? Mesmo sendo gente de todo canto do Brasil, teve gente até de outros países que já entraram, Nova Zelândia, né, e de outros países. A gente desenvolveu sistemas tecnológicos para facilitar o dia a dia dos nossos alunos, né, dos nossos membros, e a gente desenvolveu um sistema inteligente de atendimento humano, né, em que, com a flexibilidade de horários, as pessoas estão disponíveis ali para poder atender às necessidades dos alunos, né? Mas, mais do que isso, a gente criou métodos que possibilita a pessoa entrar ali, mesmo tem gente que nem sabe usar direito a plataforma de internet, sabe nem digitar a senha ali, por exemplo, mas a pessoa consegue entrar ali e ela tem esse aprendizado, porque tudo foi desenhado passo a passo, né? Tudo. Esses dias, por exemplo, eu recebi um contato de uma pessoa querendo fazer uma parceria, e a parceria, no final das contas, ela precisava de alguma coisa na área de Libras, para a gente poder prestar um serviço, e ela disponibilizou para a possibilidade de a gente pegar os nossos cursos e colocar lá dentro da plataforma. Aí eu falei, com a gente não funciona isso. Aí ela, como assim não funciona? A nossa plataforma foi desenvolvida e tal, tem os programadores, não sei o quê. E explicou tudo como é que funcionava lá, quais eram as vantagens e tal. Eu falei assim, essas plataformas prontas para ensino de idiomas, infelizmente elas não funcionam, pior ainda para Libras. Aí ela, como assim? Eu não entendi. Eu falei assim, olha, existe uma coisa que o cérebro humano precisa, passo a passo. O cérebro humano foi dotado com a necessidade de um negócio passo a passo. Você vai, por exemplo, no livro didático, você vai lá, aquele tanto de texto, cara, as pessoas não conseguem aprender. Mas você vai lá no negócio, tem a listinha lá, passo a passo. Passo 1, faz isso. Passo é muito mais fácil, sabe? Por que a gente não gosta de manual de instruções das coisas? Cara, parece contrato desses negócios online aí, que você vai lá, é tanto de página para você ler que você não entende nada, sabe? Parece contrato de banco, sabe? Mas não, quando o negócio é passo a passo, é simples, qualquer pessoa aprende. Então,
aqui a gente desenvolveu uma forma nas nossas plataformas, e cada vez mais a gente vai aperfeiçoando isso, que é passo a passo. A pessoa dá o primeiro passo, ela tem certeza de que ela terminou de dar aquele passo, e aí o sistema libera o próximo passo para ela, entende? É um sistema inteligente, sabe? E mais do que isso, com acompanhamento. Então, a gente sabe que a gente está lidando com pessoas do outro lado, sabe? As pessoas que fazem parte da Universidade da Libras, as pessoas que são os nossos membros, eles não são mais uma pessoa, sabe? Não é mais um, e a gente vai lá e coloca, ó, entrou mais um. Não, a gente tem um atendimento, a gente quer saber realmente a necessidade da pessoa, por que ela quer aprender a Libras, sabe? Qual que é a necessidade dela. Por quê? Porque naquilo que tange a nossa responsabilidade, aquilo que é necessário a gente flexibilizar, a gente orientar de forma específica para a necessidade da pessoa, a gente vai orientar assim. Toda a minha equipe está treinada para fazer dessa forma. Então, o atendimento, a necessidade, ela é o perfil específico, porque cada pessoa tem um perfil de aprendizagem individual. Então, o que vai tornar a experiência de aprendizado da pessoa mais eficaz é como ela faz esse aprendizado, como que é essa experiência de atendimento, sabe? Hoje em dia, muitas plataformas, elas já têm uma própria... A pessoa foi lá, ela comprou alguma coisa digital, uma coisa online, e ela vai lá, a própria plataforma já tem um sistema de área de membros ali, sabe? Cara, é uns negócios engessados, sabe? Eu entro lá, eu não consigo entender como é que vai para a próxima aula, qual que é a ordem de aulas que eu tenho que fazer, sabe? Quando eu tenho que buscar alguma coisa de forma específica, quando eu tenho que fazer contato, sabe? Tipo, o negócio é assim, olha, tá aqui, toma, pum, vai lá. Mas era esse o jeito tradicional dos cursinhos também. A pessoa chegava lá, dava aquele bolo de livro ali para a pessoa, se vira e ir para lá, entendeu? Isso não funciona, entende? Então, essa experiência de aprendizado que a pessoa tem, ela está relacionada a como que é a experiência fornecida ali de plataforma. É igual quando a gente ia na escola, né? Na escola tradicional, você ia lá, o lugar que você senta na sala de aula influencia, você vai aprender mais ou menos. A turma do fundão já sabe disso, né? Não aprende, entende? Só que isso está relacionado às outras coisas, né? Ao barulho do ventilador, está relacionado à iluminação, né? Agora, no ambiente online, isso está relacionado a como que as coisas estão organizadas na tela, entende? Se essa experiência de aprendizado foi pensada realmente por quem domina aquele assunto, por quem sabe fazer aquilo, sabe? E se foi pensado realmente nessa experiência de aprendizado, né? Então, aqui a gente acompanha os nossos alunos, e por acompanharmos os nossos alunos como a gente acompanha cada membro, a gente sabe a necessidade que a pessoa tem ali no momento dela, e ela pode fazer contato. A gente tem canais para receber esse contato da pessoa e orientar. Muitas vezes, determinados programas nossos, eu mesmo respondo. Então eu vou lá com o celular e eu respondo em vídeo. Cara, não existe isso em outros lugares, entende? Então, a gente tem um compromisso com a aprendizagem das pessoas, né? A gente tem esse compromisso. Teve uma época aqui que eu respondia muitos alunos com áudio também, personalizado, sabe? Áudios grandes, orientando. A pessoa tinha uma necessidade ali, eu ia lá e respondia sim, né? Então, à medida em que a gente vai desenvolvendo, vai percebendo a necessidade do aluno, a gente vai desenvolvendo mais formas ali para ele ter mais autonomia. Afinal de contas, a pessoa está lá na viagem dela, ela precisa ali naquele momento, é imediato, né? Então, essa experiência do presencial versus o online, o presencial, de qualquer área que seja, tende a ficar cada vez mais ultrapassado. O presencial não dá conta de acompanhar, não dá conta. E no caso da Libras de forma específica, quando eu estava desenvolvendo os métodos da Universidade da Libras com a Raquel, a gente percebeu que tem um mecanismo que é fundamental para a aprendizagem, que é justamente a experiência da continuidade. A continuidade, ela é fundamental para você aprender qualquer coisa, né? Então, essa continuidade ela é muito mais fácil de acontecer no ambiente virtual.
Por quê? Porque você entra lá no horário que é mais fácil para você, você segue aquele cronograma ali, você adapta, você faz no seu próprio ritmo, você volta, você revisa. Você tem um tempo a mais para você ter aquele acesso. Então, enfim, é algo que, cara, fica mais barato que um cafezinho, entende? Essa experiência de aprendizado. E o curso presencial você ia gastar com um cafezinho, com a passagem, com o curso ainda, entende? Então, o que vai dizer se essa experiência virtual ou a experiência presencial, qual que é melhor, é aquilo que realmente traz mais resultado comprovado. Comprovado. Como assim comprovado? O que os alunos trazem de resultado, sabe? O que os alunos trazem de resultado. E isso é a prova principal da coisa. Uma outra questão também do presencial é que muitas pessoas até desistem da Libras porque elas pensam que precisam de ter contato presencial com os surdos para aprender a Libras. E que sem esse contato elas não vão conseguir se desenvolver. Eu moro em Salvador, atualmente. A minha mãe e os nossos familiares moram em Minas Gerais. Eu não tenho contato com eles atualmente de forma presencial. A gente se encontra algumas vezes por ano e, eventualmente, por questões externas, às vezes nem isso não funciona, né? Mas essa experiência que a gente tem hoje em dia, né? Hoje em dia você consegue conversar com a pessoa que está lá do outro lado do mundo em tempo real. Ela no horário dela, você no seu horário aqui, mas em tempo real. Você consegue comunicar com as pessoas, né? Agora, essa questão do contato com os surdos, ela tem a sua importância, sabe? É muito importante ter contato com os surdos. Sim, é muito importante. Por quê? Você está aprendendo a Libras é justamente para se comunicar com os surdos. Então, o objetivo principal é encontrar o surdo de alguma forma, né? Às vezes no seu trabalho, na igreja, na sua religião, na escola. A grande questão é que antigamente, os cursinhos tradicionais, na verdade até hoje, né, os cursinhos tradicionais de Libras, eles dizem, não, você tem que ter contato com o surdo. Se você não tiver, você não vai conseguir aprender, não vai conseguir se desenvolver na Libras. Isso aí é um mito. Por quê? Porque, para e pensa comigo, se você entra numa autoescola, imagina, sei lá, na sua autoescola, seu primeiro dia lá, o instrutor da autoescola vira para você e fala assim, olha, seja muito bem-vindo aqui e tal, está no lugar certo para você aprender. Agora, se você quiser aprender de verdade mesmo, você tem que pegar o carro da sua mãe, do seu pai, do seu marido, da sua esposa, para você dirigir. Tipo assim, mas você não entrou ali para aprender? Então ele que é responsável para te ensinar. Ele tem que resolver isso por completo, entende? Ele tem que fazer o que é necessário ali, tirar suas dúvidas e tal, porque depois de já saber realmente dirigir, estar habilitado, é que você vai lá para você dirigir o carro seu, do seu marido, de sua esposa, do seu pai, de sua mãe, enfim. E os cursinhos tradicionais de Libras, o que eles fazem ensina de um jeito que infelizmente não funciona. Por que eu digo que não funciona? Pega o resultado, pega lá as pessoas que estão fazendo esses cursinhos, elas passam lá 6 meses, 1 ano, mais do que isso, e não aprende. Não é porque a pessoa não quer aprender, é porque o jeito de ensinar ali não está funcionando, entende? Até Jesus dizia, pelo fruto você vai conhecer a árvore, né? Então, já tem ali o resultado daquilo. Mas tem um outro aspecto nesse sentido, que é a questão de necessidade de comunicação. Tem pessoas que moram em cidades do interior, e às vezes são cidades assim, tão pequenas, que a pessoa já percebeu que é uma oportunidade ela aprender a Libras, que ela pode se desenvolver, que ela pode ajudar os surdos, que ela pode criar novas possibilidades e oportunidades para ela, até mesmo de trabalho, de complementar a renda dela, de atender mais pessoas onde ela trabalha. Vai que chega um surdo lá, né? No Brasil são mais de 9,7 milhões de surdos. Isso do último censo de 2010, isso vai crescendo cada vez mais, né? Então, é muita gente. Então, essa necessidade de comunicação é real? É real. Mas os nossos alunos, por exemplo, eles não dependem de ter contato com o surdo para ele aprender a Libras.
Por quê? Porque nós assumimos a responsabilidade de ensinar. Então, nós desenvolvemos métodos que funcionam até para quem mora no interior e não tem contato nenhum com o surdo. A pessoa aprende totalmente online. E depois, o que ela vai fazer, se ela já aprendeu? Ela vai lá e se comunica com o surdo. Ah, mas como que ela vai se comunicar sendo que ela não encontra, não sabe onde tem o surdo? Cara, entra na internet. Internet, Facebook, você vai entrar lá, você vai encontrar um tanto de grupo de surdos lá. Você pode fazer amizade com surdos pela internet. Você vai descobrir pessoas maravilhosas. E vai descobrir pessoas também que não são legais. Existem surdos de todo quanto é tipo, entende? Isso vale para qualquer pessoa, entende? Mas o aprender a Libras, ele não depende de ter contato com surdos, né? Você pode, inclusive, aprender a Libras só tendo contato com surdos. Se você não sabe nada de Libras e você ficar lá tendo muito contato com o surdo, você vai aprender a Libras com ele. Não é porque ele está te ensinando, é porque você vai buscar comunicar, ele vai buscar comunicar, e aí vai aprender ali. É imersão. Agora, essa forma de aprender demora. Por que demora? Porque você não está lá o tempo todo, aquele aprendizado ali não é intencional, o ensino da pessoa ali para você não é intencional. A pessoa está ali, é um amigo seu, ele está batendo papo com você, o seu colega de trabalho, o seu aluno ali e tal, ele está batendo papo com você, ele não está ali para te ensinar, né? Não tem um método ali de como é que ensina isso. Então, vem muito dessa experiência de imersão, mas de uma imersão intencional. Então, ter o contato com os surdos, se você está estudando, se a pessoa está estudando de uma forma inteligente a Libras, um método que realmente comprovado, que funciona, que traz resultados, que você vê que os alunos vão lá e sinalizam em Libras, ter o contato com os surdos vai complementar, né? A pessoa que só vai lá no YouTube e pega meia dúzia de sinais ali, se ela tiver o contato com os surdos, as chances são que ela vai acabar se frustrando. Por quê? Porque ela vai tentar se comunicar, vai fazer alguma coisa errada, não vai entender o surdo, e com isso muita gente se frustra e acaba parando no meio do caminho. Cara, e parar no meio do caminho é a pior coisa que tem, porque você nunca vai saber o resultado que você poderia ter, entende? Você deixa de viver, é um pedaço do seu futuro que você joga para trás, entende? Que você simplesmente não vai nem viver aquilo ali, simplesmente porque parou no meio do caminho. Imagina a frustração, né, de ter desistido do próprio sonho. Madison, no seu canal no YouTube, também no seu perfil do Instagram, sempre a gente consegue ver ali vários dos seus alunos que têm resultado com a Libras, mesmo estudando online, através dos métodos que você e a Raquel desenvolveram aqui na Universidade da Libras. Quais são os princípios gerais que os seus alunos eles seguem para eles terem tanto resultado assim, mesmo eles sendo de vários estados do Brasil? A primeira coisa é, eles aprendem a Libras em Libras. Eles aprendem a Libras em Libras. Eles não aprendem a Libras em português. Vou fazer agora a frase. Aqui está a frase em Libras que eu estou fazendo. Vou voltar agora o vídeo e vou te dizer sinal por sinal, palavra por palavra, o que é. A gente não faz isso. Por que a gente não faz isso? Porque Libras é Libras, português é português. Então, os nossos alunos aprendem a Libras em Libras. Não sabia nada. Ele entra aqui não sabendo nada, sai do outro lado sabendo a Libras. Tipo, não é mágica. O negócio se chama método, né? Então, um dos princípios é Libras pela Libras. Então, todos os nossos métodos, eles são voltados para Libras. A gente desenvolve esse olhar para que o nosso membro ele desenvolva esse olhar diferenciado da Libras, de que a Libras é uma língua e o português é outra língua. Então, são coisas separadas. Claro, é Libras pela Libras. Eu vou lá e oriento como é que faz, como é que usa, como é que aplica o método, qual a melhor forma de aplicar, como flexibilizar os horários. Então, eu oriento como que usa, eu guio a pessoa nesse caminho, né? Um outro princípio que a gente utiliza é a melhor pessoa do mundo para você aprender Libras com ela são as pessoas surdas. Então, os professores de Libras aqui da Universidade da Libras são surdos. Sim, isso significa que eu não sou professor de Libras aqui. Eu sou professor,
mas eu não ensino a Libras em si. Vou lá te ensinar os sinais. Não, eu mostro um ou outro sinal, como é que funciona e tal, que eu gosto também. Mas quem ensina Libras são os surdos. A Raquel, e, por exemplo, que é minha esposa, que é surda, e outros surdos convidados também. E não é só por eles serem surdos, é porque a Raquel e esse outro surdo convidado, outros surdos também, né, que já passaram por aqui, eles têm uma forma diferente de ver o mundo, sabe? Uma forma mais clara de sinalizar, sabe? Eu percebo que nem todos os surdos têm esse tipo de habilidade. É igual nós ouvintes, né? Nem todo ouvinte é poeta, por exemplo. Nem todo ouvinte é professor de português. Todo mundo fala português, professor de português. Nem todo mundo que faz um almoço excelente no domingo dá curso de culinária por aí, ou é um chefe, ou um mestre cuca. Então, tá relacionado a isso, né? Um outro aspecto que a gente aplica também, e que todos os alunos aplicam, é a questão de acreditar que vai dar certo, sabe? Tem gente que já passou por tanta coisa na vida, sabe? Na escola, nos cursos anteriores, experiências ruins com faculdades, com curso EAD, essas coisas assim. A pessoa já vem assim, meio calejada, sabe? Achando que nada vai funcionar, que não dá certo e tal. Então, essas coisas aí, a gente tem uma forma especial de lidar com essas emoções negativas que a vida traz pra gente, sabe? Da família e tudo mais. A gente tem uma forma especial de lidar com isso para que tire essas pedras no meio do caminho, essas ervas daninhas, sabe? Porque quando tira essas ervas daninhas, cara, o cérebro é incrível, cara. É uma ferramenta incrível que Deus deu pra gente. Então, esses são alguns dos mecanismos que tem dentro dos nossos métodos que fazem, de fato, qualquer pessoa ouvinte aprender e se desenvolver na Libras. Madison, qual seria a sua orientação para uma pessoa que não sabe nada de Libras, ou sabe muito pouco, apenas alguns sinais, está tentando montar algumas frases, mas tem o sonho de aprender a Libras? Qual a orientação que você dá para essa pessoa? Como ela pode começar a aprender a Libras da forma correta, da forma mais prática? Na minha visão, o aprendizado de qualquer área que seja, a melhor forma de aprender qualquer coisa que seja que você precise de aprender, é você buscar um método que funcione. Um método que é comprovado que ele funciona. Por quê? Cara, a vida acontece uma vez só. E a vida ela é constituída por cada segundo da nossa vida, por cada minuto, por cada hora, por cada dia. Então, cada dia que a pessoa passa fazendo do jeito errado, é menos um dia de vida que ela tem. É simples assim. E a gente nunca sabe quanto tempo de vida que a gente tem. A gente nunca sabe se a gente vai estar aqui para poder realizar todos os nossos sonhos. E a vida vai passando enquanto isso. Então, se você tem o sonho realmente de aprender a Libras, busca um método que funciona. Não precisa ser o meu, não. Pode ser qualquer método, mas que você tenha certeza que ele funciona, sabe? Isso vale para qualquer área. Se você quer ser um piloto de avião, vai no melhor lugar que forma pilotos de avião, que a galera vai lá e faz, e que você vê que a galera foi lá e passou na prova realmente, sabe pilotar o avião, entende? Se você vai fazer um curso de culinária, procura o melhor curso de culinária. Não precisa ser o mais caro, procura aquilo que cabe no seu bolso, entende? Que dê para você parcelar ali, ou você vai lá, junta o dinheiro ali, faz algum artesanato, faz alguma coisa ali para complementar a sua renda, sabe? Ou mesmo abre mão da pizza no final de semana, junta aquilo ali, sabe? Às vezes o valor da pizza no final de semana, ou daquela saída ali no cinema, enfim, dá para você pagar a parcela, entende? Mas vai lá e faz um negócio que funciona, que você já tenha certeza que funciona, sabe? Um método que você vê que os alunos da pessoa têm aquele resultado. Se você vai fazer um curso de como é que faz bolo, cara, procura o melhor curso de bolo que você encontrar, com o melhor professor que ensina o curso de bolo, que ensina o tipo de bolo que você quer aprender, vai lá, aprende, faz aquilo ali, segue o que a pessoa estiver te orientando ali, mas antes de você entrar, olha o que os alunos da pessoa dizem. Se a pessoa simplesmente falar assim, olha, eu aprendi a fazer bolo com o ciclano e tal, mas ela não prova isso, ela não tem o bolo ali,
preferencialmente que você pode ir lá e experimentar, você mesmo ver o negócio, entende? Você mesmo vê que aquilo ali, que está acontecendo ali, entendeu? É, é a melhor forma. Por quê? Porque você ganha tempo, sabe? Muita gente fica tentando aprender a Libras fazendo jeitinho, sabe? Buscando contato com os... Cara, contato com os surdos ajuda, mas não é suficiente. Quer ver uma prova disso? A maioria dos familiares de surdos, eles não sabem Libras. Preste atenção, o familiar do surdo, em tese, ele está 24 horas ali com o surdo dentro de casa. Mas não por causa disso ele aprendeu a Libras. Sacou? Então, não é o fato de ter contato com surdos que vai fazer aprender a Libras. Entende? Assim como não é o fato de ver meia dúzia de vídeos na internet, ou todos os vídeos de Libras na internet, que a pessoa vai aprender a Libras. Não é isso. Entende? Porque aquele ali está fragmentado, está desorganizado, sem contar que tem muito conhecimento desatualizado por aí. Então, até eu mesmo, se eu pudesse voltar no tempo, sabe? Voltar no tempo, lá quando eu estava começando a aprender a Libras, definitivamente eu não teria seguido o caminho que eu segui lá atrás. Eu perdi 8 anos estudando do jeito errado, entende? Eu perdi tempo, eu perdi dinheiro, sabe? E eu achava que o problema era comigo ainda, sabe? E quantas vezes eu cheguei perto do surdo para comunicar, achando que estava certo, mas estava errado, sabe? Quantas vezes eu fui frustrado, com dor de cabeça para casa. Até quando eu comecei a namorar a Raquel, eu voltava para casa, eu achava que eu sabia Libras, né? Eu voltava para casa com dor de cabeça. Eu não sabia o que estava acontecendo. Depois que eu fui descobrir que alguma coisa ali estava acontecendo, aí eu percebi. Tudo que eu pensava da Libras, eu estava pensando em português. Tudo que eu ia fazer da Libras, eu pensava em português. E depois de anos eu descobri que o problema é que eu tinha aprendido dessa forma. E aí depois de anos eu fui descobrir que os cursinhos tradicionais por aí ensinam dessa forma. A internet ensina dessa forma no YouTube e tal. Então, a melhor orientação que eu posso dar para quem quer aprender a Libras de verdade, sabe? E assim, aprender a Libras de verdade não quer dizer que você vai trabalhar na área. Porque cada pessoa tem um objetivo diferente. O sonho de uma pessoa é diferente do sonho da outra, tudo bem, mas é Libras do mesmo jeito, entende? Se o seu sonho eu quero aprender a Libras porque eu quero me comunicar com surdos. Cara, o que você precisa é aprender o essencial. Como assim o essencial? O essencial, quando eu era criança, minha mãe fazia aquele chup-chup. Chup-chup, sacolé, din-din, cada lugar tem um nome diferente pro negócio. E aí, ela tinha uma vez, eu fui com ela no mercado, na cidade, e a gente foi lá e comprou essência. Essência de menta. Cara, era uma garrafa assim, sabe? Uma garrafa escura e tal. E, nossa, o negócio fez o maior sucesso, cara. O negócio é muito gostoso, sabe? Com aquela essência ali, com aquele mesmo vidro ali de 2 litros que minha mãe comprou, nossa, ela fez chup-chup ali por anos, entende? Claro, respeitando a data de validade. O que eu quero dizer é que a essência estava ali, entendeu? Aquilo ali ela pegava, ali tinha as orientações de como é que ela ia dissolver na água, o que ela ia acrescentar. Nossa, o negócio ficava saboroso demais, cara. O negócio fez o maior sucesso, era o diferencial. Minha mãe vendia chup-chup, todo mundo da rua ia comprar lá em casa. Por quê? Porque lá tinha o de menta. Eu comprava de outros, mas lá tinha o de menta, entende? Qual que era o segredo do chup-chup de menta? Porque a minha mãe tinha essência para fazer aquilo, entende? Ela tinha essência. Então, quando a pessoa aprende o essencial da Libras, mas eu não estou falando que é o básico. O básico não funciona. Você aprende o cursinho básico de inglês, você não sabe falar inglês, você não sabe assistir um filme em inglês. Mas o essencial é aquilo que você capta realmente, aquilo que tem o poder daquilo ali por detrás, entende? Então, conforme for a necessidade que a pessoa tem, se ela tem um familiar de surdo, ele quer aprender, não, eu tenho um primo surdo, quero me comunicar com ele. Cara, o essencial da Libras. Começa pelo essencial da Libras, entende? Porque aquilo ali já vai te dar o poder de você se comunicar com o surdo em casa, no ambiente de trabalho, num bate-papo, até algum tipo de atendimento que você fizer, né, uma recepção, por exemplo, para o surdo, né, uma recepção na escola, secretaria da escola e outros ambientes assim. Se você tem o sonho, por exemplo, não, eu quero atender os surdos,
Eu quero realmente... aqui no meu trabalho vem vários surdos aqui, eu quero estar preparado, porque vem surdos aqui em sala de aula, enfim, você quer estar mais preparado ainda, a melhor forma possível se torne fluente na Libras. Qual que é a diferença de saber o essencial e de se tornar fluente em Libras? A diferença está na quantidade de vocabulário. Essa é a principal diferença. Tem outras diferenças também, de profundidade em alguns aspectos, mas a principal questão é a diferença de vocabulário. Por exemplo, uma pessoa fluente numa língua, ela precisa de cerca de 2.000 a 3.000 palavras daquela língua ali para ela se comunicar com clareza. Isso vale para qualquer língua. Isso significa que, se você foi lá e aprendeu os 2.000 a 3.000 sinais mais importantes da Libras, os mais usados, e você sabe usar eles no contexto correto, você sabe formar as frases ali de forma inteligente, em Libras mesmo, e você pensa direto em Libras, cara, tu tá fluente. Tu consegue desembolar, conversar com tudo, qualquer coisa, consegue passar por tudo que você quiser passar. Entende? Agora, se a necessidade é essa conversa do dia a dia, no ambiente informal, da essência ali da Libras, cerca de 1.000, 1.500 sinais já é o suficiente, entende? Aí, óbvio, não adianta ir lá com a listinha de sinais lá para aprender, não adianta fazer uma playlist lá de videozinho assim e aprender sinal por sinal. Porque eu já falei, já mostrei que isso aí não funciona. Se funcionasse, você ia pegar o dicionário de inglês aí na sua casa, no seu celular, ia devorar aquilo ali tudo e aprender tudo que está ali, entendeu? Não é assim que funciona, entende? E se o sonho que a pessoa tem é de se tornar intérprete, aí isso aí depende. Por quê? Para e pensa comigo. Lá atrás, quando eu comecei a aprender a Libras, eu não me imaginava como intérprete. Eu não me imaginava trabalhando na área. Eu nunca pensei, nunca desejei trabalhar na área. Isso foi surgindo com o tempo, entende? Então, mesmo quem começa do essencial, quando depois resolve, não, eu quero me aprofundar agora, eu quero dar o meu próximo passo, a pessoa está dando passo, mas ela está no caminho da Libras, entende? Ela está no caminho da Libras. E o fato de ela estar no caminho da Libras, ela pode continuar se desenvolvendo. Percebe? Ela tem essa possibilidade incrível de continuar. Então, quem quer se tornar intérprete, a primeira coisa que a pessoa precisa de saber é a Libras. Tem gente que quer correr antes de andar, aí não funciona. Acha que vai aprender a interpretar porque a pessoa está dizendo lá palavra por palavra, sinal por sinal, volta lá, faz a frase, mas não vai. Não vai. A prova dos alunos não mostra isso, entende? Então, são passos. Até quem quer ensinar a Libras. Não tem como ensinar a Libras sem ser fluente na Libras. Não tem como ser professor de surdos sem ser fluente na Libras. Entende? São camadas, são níveis. Agora, esses níveis não tem nada a ver com básico, intermediário e avançado. Sabe? Básico, intermediário e avançado é um negócio que não funciona em coisa nenhuma. Entende? Não funciona. Se você aprende a dirigir o carro básico, você vai subir a ladeira, vai subir a serra ali e não sobe, sabe? O carro morre. Você não sabe passar a marcha, sabe? Quando eu era adolescente, a gente ia para uns retiros de outros adolescentes, o motorista parecia que ele não passava da primeira, o motorista de ônibus que levava a gente nessas excursões. O cara parecia que só ficava na primeira, entendeu? Eu acho que ele aprendeu só o básico, só ficava lá de primeira. Não vai, entende? Não vai. O básico é um negócio que não resolve a necessidade real. Então, muita gente acha que quando vai aprender um idioma, precisa começar a aprender. Não, vou entrar para o cursinho básico. É a pior coisa que vai fazer. Eu, uma vez que eu fui conversar com a pessoa, ela falou assim, não, eu estou entrando tem uma universidade pública que eu faço a faculdade de tal coisa, e aí eu resolvi fazer o básico 1 lá. Aí eu falei, mas como é que é isso, básico 1? Não, porque lá tem o básico 1, 2, o 3 e o 4, e depois tem o intermediário 1, o 2 e o 3, e depois tem o avançado 1 e o 2. Eu falei assim, cara, quantos anos são isso? Ah, são 4 anos. 4 anos para você aprender a Libras? Cara, é tempo demais, velho. Tempo demais. Não precisa de estudo para aprender a Libras. Você vai continuar aprendendo a Libras o resto da sua vida, é óbvio. Todo dia eu aprendo coisas novas. A Libras é uma língua viva.
é viva. Você continua avançando, você continua no caminho da Libras. Mas o cerne, a fluência na Libras, cara, não precisa de anos para se tornar fluente na Libras. Depende do método. Aqui, por exemplo, o nosso método fluente em Libras, a pessoa que quer se tornar fluente em Libras entra lá e segue o passo a passo e torna fluente em 8 semanas. 8 semanas. Por quê? Porque é passo a passo, porque tem um método ali, ele foi desenhado para ser dessa forma. E não é porque o aluno fica lá o dia inteiro na casa dele estudando o dia inteiro, não. Ninguém tem tempo para isso, não, velho. Hoje em dia, as pessoas têm pouco tempo disponível. Então, todos os nossos métodos, eles foram pensados para as pessoas terem a possibilidade de se flexibilizar. Tem as orientações, como eu falei, né, eu guio passo a passo. Então, a melhor forma de se aprender a Libras é seguindo um método passo a passo. Que seja o método que eu e a Raquel desenvolvemos, que seja o outro método que a pessoa encontrar por aí, mas que seja um método que ela tem certeza que funciona. E como ter certeza? 2 coisas. Primeira coisa é ver outras pessoas que fizeram o método e que têm resultado e que de fato se comunicam na Libras. De fato conseguem contar as coisas em Libras, conseguem explicar as coisas em Libras. Se a pessoa vai lá e dizendo que aprendeu a Libras e fala as coisas em português, não funciona. É a primeira coisa. A segunda coisa é, quem realmente se garante dá garantia. Você pode experimentar. Aqui na Universidade da Libras, qualquer método, qualquer aula, qualquer coisa que a gente tem aqui, a pessoa pode entrar lá, ela compra aquilo ali, ela experimenta aquilo ali durante um tempo, aí depende do tipo ali, mas ela pode experimentar na prática, entende? Ela vai lá e experimenta, ela vê como é que funciona, ela vê como é que a gente cuida dos alunos, ela pode tirar as dúvidas ali, entende? Ela faz o contato, né? Ela está ali, ela pode experimentar aquilo ali de verdade, entende? Tem alguns métodos nossos, inclusive, eu não sei se você já percebeu isso, mas tem alguns métodos nossos que o prazo da pessoa experimentar o método dá tempo dela fazer o método completo, entendeu? Por quê? Cara, eu não tô aqui para ficar segurando ninguém não, velho. Tô aqui para ficar segurando ninguém não. Fica quem quer, entende? Fica quem quer e quem gosta realmente da Universidade da Libras. Quem ama realmente a Libras igual a gente ama, entende? Quem tem esse brilho no olho quando fala da Libras igual a gente tem, entende? Então, a gente oferece essa questão de prazo de garantia, de a pessoa entrar ali e experimentar, está relacionado muito mais às plataformas de pagamento, né? Elas têm regras para esse tipo de coisa e tal, enfim, tem toda uma questão burocrática ali. Mas no nosso caso aqui, de forma especial, a gente permite a pessoa experimentar e, cara, todo mundo ali que entrou é membro, a gente cuida como membro realmente, a gente orienta passo a passo, tem todo o time ali para fazer o acompanhamento, enfim, para trazer realmente essa experiência, sabe? Então, a melhor forma é realmente experimentar, é ver como que é do outro lado, entende? É igual quando você entra numa sorveteria, você vai lá e tal, você olha ali o sorvete, mas cara, qual que é o sorvete melhor aqui para mim? Qual o sabor que eu escolho? Vai lá e experimenta, sabe? Você vai lá e pede assim, posso experimentar isso daqui, sabe? Aí o cara vai lá, pega ali a pazinha ali e tal, você vai lá e experimenta, e aí você define, você vê realmente como que é aquele sabor, você vê se aquele ali funciona para você, se faz sentido para você, entende? Então, é isso que eu faria se eu estivesse começando lá atrás a aprender. É isso que eu faço hoje, quando eu quero aprender qualquer área que seja. Esses são os princípios que eu sigo, entende? E, é, e ao entrar, vai lá e segue o passo a passo, segue a orientação. Porque se você entra num método que diz que você vai conseguir aprender a Libras, você entrou ali e você seguiu o passo a passo, você vai aprender, entendeu? Se você não aprender, o problema não é em você, é no método, entende? Aqui na Universidade da Libras, todo mundo que entra e segue o passo a passo, e a gente vai acompanhando, tirando as dúvidas, a pessoa aprende. A pessoa aprende. Não tem como dar errado. Não tem. Por quê? Porque a gente respeita essa individualidade que cada pessoa tem de aprendizagem, esse perfil individual de aprendizagem, mas, ao mesmo tempo, o método foi desenvolvido de uma maneira que ele respeita o funcionamento do cérebro, entende? A gente utiliza a lógica pelo qual o cérebro absorve uma língua,
que aí tá uma dica bônus, né? Que os nossos alunos, eles fazem isso, eles estão aprendendo a Libras ali dessa forma como realmente a Libras funciona, né? E como que o cérebro aprende uma língua nova. Então, é isso que eu diria. Madison, uma pergunta para a gente finalizar o podcast de hoje, o Librascast. Da onde surge o nome Universidade da Libras? É uma faculdade e, atrelado a isso, muitas pessoas acreditam que elas precisam de fazer uma pós em Libras, ou letras Libras, para elas conseguirem aprender a Libras. Como funciona isso? Durante bastante tempo, eu achava que o que as pessoas precisavam para poder aprender a Libras era ela ela de fato tá num ambiente que tivesse muitos surdos. Eu achava que era isso que a pessoa precisava, sabe? E durante muito tempo eu ficava pensando em uma forma de fazer isso, sabe? Só que aí depois, com o tempo, eu acabei descobrindo algumas capacidades que o cérebro humano tem e, e como utilizar essas capacidades naturais que o cérebro tem para a aprendizagem. E aí eu percebi, junto com a Raquel, que a grande questão que a gente tinha percebido na Libras, que muita gente não percebeu ainda, é que a Libras não é um negócio que você vai lá, molha a pontinha do pé, molha lá a sua mão assim e tá bom, sabe? A Libras é algo assim, é uma língua fascinante, é apaixonante, entende? É um universo, sabe? E aí, quando a gente caiu a ficha disso, eu tava conversando com um amigo meu. A gente tava numa viagem em Fortaleza, tava num bate-papo com um amigo meu. E aí, conversando com ele falou assim, Madison, é, a grande questão aí, no que você. Porque eu estava falando para ele e tal, dessa questão toda da Libras, e o que os nossos alunos conseguiam, os outros não conseguiam e tal, de outras pessoas não conseguiam, mas os nossos conseguem. E aí ele falou assim: o que você está dizendo aí, na verdade, é como se fosse uma grande universidade, né? E aí eu saquei na hora, eu falei assim: cara, é isso! Universidade da Libras! Entendeu? E aí veio o insight, Universidade da Libras. Por quê? Porque o que a gente faz aqui é possibilitar a qualquer pessoa ter acesso ao universo da Libras. Entende? Tem gente que acha que a gente é instituição acadêmica. E é o seguinte, a gente escolheu não ser instituição acadêmica. Por quê? Porque a instituição acadêmica ela tem que seguir um tanto de diretrizes governamentais que fazem a coisa ficar engessada e não funcionar, entende? Tem que ter um tanto de horas de um tanto de coisa, tem que ter um tanto de regra de um tanto de coisa que infelizmente não funciona. Quem já fez faculdade ou pós-graduação, de qualquer área que seja, sabe do que eu estou falando, sabe? É engessado o negócio, sabe? E não funciona. É tanta burocracia que o negócio tem, sabe? Que acaba não funcionando. Então, por isso, nós escolhemos ser o que é chamado de modalidade curso livre, né, de editora virtual, editora digital, né, porque traz essa possibilidade de flexibilização. Então, os nossos métodos eles são baseados em como que o cérebro funciona, como é que o cérebro aprende coisas novas e como que a Libras é, como que é esse universo da Libras. A gente juntou as duas coisas, entende? Tem gente que acha que precisa de fazer uma graduação, letras Libras, né? Pode ser útil? Pode. Se você já souber a Libras, se você já sabe Libras, se você já é fluente na Libras, se você já é intérprete de Libras, entrar na faculdade vai te ajudar. Por que que vai? Porque você vai entender algumas outras coisas mais acadêmicas da Libras. Você vai buscar entender mais detalhes, mais específicos de análise do discurso, de linguística da Libras, de morfologia, sabe? De sintaxe, enfim, coisas mais técnicas que até mesmo para aprender essas coisas mais técnicas, nem precisa de ser uma graduação ou pós-graduação. Na verdade, a maior parte das vezes que a pessoa entra numa faculdade de letras Libras para aprender a Libras, ela se frustra duas vezes. Algumas vezes, porque a faculdade não tem. O vestibular já é em Libras. Então, quem não sabe Libras já fica de fora. Primeira coisa aí. Segunda coisa é que a ali o ensino é técnico, né? Um ensino acadêmico, né? Então,
Tem um tanto de coisa ali que a pessoa vai aprender que não vai ajudar ela a se aprofundar na Libras, até mesmo porque grande parte do ensino ali é pautado na lógica como é o português, né? Então, é uma outra questão. As pós-graduações, elas são um problema à parte. Por quê? Várias instituições vão lá, cria pós-graduação, chama algumas pessoas ali para poder ensinar, sabe? E o negócio é superficial, sabe? Não tem prática nenhuma, é só teoria, sabe? Vai lá aprender um tanto de teoria que muitas vezes está até teoria ultrapassada. Eu lembro quando eu estava fazendo pós-graduação na área de Libras, muitas vezes os colegas vinham tirar dúvida era comigo, ao invés de tirar dúvida com o professor, entendeu? Teve vezes que o professor perguntou alguma coisa lá, sabe? Que ele estava em dúvida, eu fui responder, entendeu? Porque eu já tinha muito mais estudo do que o próprio professor que estava ali, entendeu? Então, eu tô rindo aqui porque, cara, esse dia eu voltei para casa e falei assim, cara, eu tô no lugar errado, entendeu? Eu tô no lugar errado. Porque não faz sentido, entende? O aprendizado da Libras, ele não é teórico, entende? Ele é prático. A Libras é uma língua vivencial, você entra num universo novo, entende? Você passa a fazer parte da Libras, a Libras passa a fazer parte de você, sabe? Quando você aprende a Libras, você passa a fazer parte das comunidades surdas, né? Você é recebido por um novo grupo ali. Então, o ensino acadêmico, quer que seja uma graduação ou uma pós-graduação, ele serve como um complemento quando a pessoa já sabe a Libras, quando a pessoa já domina a Libras, quando ela já é fluente na Libras, entende? Até mesmo para a área de tradução e interpretação. Quando eu entrei na faculdade de Letras Libras, eu já sabia Libras, eu já era fluente e, outra coisa, eu já era intérprete de Libras, entende? Eu já era intérprete de Libras. Esse nível, assim, de... Quando a gente escolheu, por exemplo, ser uma instituição de curso livre, algumas pessoas perguntam sobre o MEC, né? Não, eu tenho que fazer um curso de Libras, mas que seja reconhecido pelo MEC. Até a data de hoje, eu não conheço nenhum curso de Libras que seja reconhecido pelo MEC. Por quê? Porque o MEC, ele é o Ministério de Educação, e aí talvez tenha até já atualizada as nomenclaturas disso aí, mas ele é um órgão governamental que regula especificamente escolas de ensino fundamental, ensino médio e ensino acadêmico e algumas coisas relacionadas ao ensino técnico. Só. Ele regula essas coisas. Entende? Só essas coisas. Para você atender os surdos, você não precisa de autorização do MEC. Para você receber os surdos numa loja, você não precisa que o MEC fale assim, você está habilitado para poder se comunicar com os surdos. Não precisa, entende? Porque quando você se torna fluente em Libras, é nítido que você é fluente na Libras. Você sabe se comunicar com os surdos. Quem não sabe se comunicar, entendeu? Então, é nítido. Então, não existem cursos de Libras reconhecidos pelo MEC. E nem precisa de ser reconhecido, porque o MEC não regulamenta essa área. É um curso livre, é um curso profissionalizante, qualquer pessoa pode ir lá estudar, entende? Não tem uma regra de idade assim para fazer um curso que é livre. Agora, a faculdade não, você tem que ter formado lá o ensino médio. A pós-graduação você já tem que ter uma graduação para você fazer a pós-graduação, entende? Agora, mais recente, eu vi que alguns lugares estão dizendo aqui tem curso de Libras reconhecido pelo MEC. O que eles fazem? Eles fazem lá uma parceria com uma universidade pública ou com uma faculdade lá privada e a faculdade vai e diz que é ela que está emitindo o certificado. Mas peraí, não é o fato de uma faculdade emitir o certificado de um curso de Libras que diz que aquilo ali é reconhecido pelo MEC, porque o MEC não regulamenta isso. Se o MEC não regulamenta isso, como que é reconhecido pelo MEC? A instituição pode até ser reconhecida pelo MEC, porque ela é acadêmica, e só por causa disso. Ela tem que ter uma biblioteca, tem que ter professor com nível disso, com nível daquilo, tantos livros daquilo, tem que ter tal metros quadrados. Cara, é burocracia técnica. Mas isso aí não diz respeito a Libras, não diz respeito à profundidade da Libras. Entende? A melhor forma de se tornar um
melhor aquilo ali em qualquer área que você se aprender realmente, qualquer área que seja, é você aprender com um método que funciona. O MEC não verifica se o método funciona. Tanto é que a faculdade A e a faculdade B, ambas são reconhecidas pelo MEC, disse que tem nota tanto lá no MEC, não necessariamente quem forma ali sabe mais que o outro. Não é. Não é aquela nota que vai dizer se sabe mais ou menos. Entende? O MEC ele não avalia o nível realmente de ensino ali. Ele pode dizer que avalia, ele pode ter os critérios dele lá de avaliar. Mas qualquer pessoa que fez faculdade, qualquer área que seja, sabe que não é assim na prática. Quando você entra ali que você vê que não é assim que funciona. Então, quando a gente escolheu o nome Universidade da Libras, a gente já sabia que as pessoas eventualmente iam pensar nisso. Mas a gente escolheu ser Universidade da Libras justamente pelo nosso compromisso de guiar as pessoas pelo universo da Libras. E se esse conteúdo de hoje te ajudou de alguma forma no caminho da Libras, vai lá, dá o seu curtir, o seu like aqui para eu saber que você aprendeu algo novo aqui e que dessa forma você continua se desenvolvendo no caminho da Libras. E deixa aqui abaixo o seu comentário ou mesmo a sua pergunta para a gente continuar interagindo por aqui. Segue a gente lá no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. E assim a gente vai estar mais próximo e mais conectado. @Universidade da Libras. E ó, se inscreve aqui no canal, vai lá, toca no botão vermelho, se inscreve no canal, badala o sininho, toca lá no sininho, porque assim você vai ser notificado em primeiríssima mão quando eu publicar novos conteúdos inéditos e exclusivos aqui no canal. Vai lá!